Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Células cancerosas são traiçoeiras. Eu sou Frank Suave, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com você informações da mais recente pesquisa. Estive, entre outras coisas, investigando o tema do câncer, que está muito relacionado ao tema do metabolismo. De fato, o Dr. Siegfried escreveu um livro fascinante que recomendo a todos que leem em inglês, que se chama Câncer como uma Doença Metabólica. Pude ver em todo o seu esplendor toda a prova científica que existe de que, de fato, o câncer é uma doença metabólica. Tem tudo a ver com o metabolismo. Quando você tem um bom metabolismo, dificilmente terá câncer. Vou explicar um momentinho por quê. Já se sabe que as células cancerosas são traiçoeiras, mas também quero compartilhar com vocês o que pode ser feito, porque não gosto de apresentar um problema sem dar uma solução. Vou até o quadro um momentinho. Vejam, cada vez estamos tendo mais incidência de câncer. Inclusive algumas pessoas sabem que existem cânceres que são criados por vírus, ou seja, uma pessoa pode ter uma infecção viral, como hepatite C, e isso pode descontrolar-se a tal ponto que então surge um câncer no fígado. Assim, câncer e vírus têm uma relação, mas especificamente as células cancerosas são traiçoeiras. Vou explicar por quê. Vejam, quando há câncer, células cancerosas, acontece algo que também acontece somente 2010, quando há vírus. Há uma coisa que é comum ao câncer e ao vírus, muito comum, e é que tanto o câncer quanto o vírus produzem uma substância que a ciência descobriu recentemente, chamada nagalase. Nagalase é uma enzima. Uma enzima é uma proteína que tem atividade sobre outras. Não é. O que acontece? As células cancerosas produzem nagalase e as células de vírus também produzem nagalase. O que é o nagalase? Essa enzima basicamente o que faz é que já se descobriu que essa enzima bloqueia as defesas do corpo. Por exemplo, se você fosse roubar um banco, mas não quisesse matar ninguém, certo? Não gostaria de atirar em ninguém, pois a forma inteligente de quem vai roubar um banco é desativar os alarmes. Desativar tudo que pode defender a estrutura do banco, não é? Para que então seja fácil para você roubar o banco. Pois é interessante que o câncer e os vírus funcionam da mesma forma. Basicamente, as células cancerosas já se descobriu que produzem essa substância nagalase, que é uma enzima que basicamente desativa. A parte que pode combater o câncer e que pode combater os vírus, este termo que você vê aqui, que diz GCMAF, na verdade, se refere aos macrófagos. Há uma parte do corpo, umas células do corpo, que se chamam macrófagos. Os macrófagos são células brancas. Essas células brancas, os macrófagos como tal, são bem grandes, são de 30 a 40 vezes maiores que as células regulares do sistema imunológico. São células bem grandes, ou seja, se você as ver em um microscópio, vai vê-las bem grandes. O que acontece se aqui houver uma célula cancerosa que está começando? Não, pois o macrófago o que faz é se mobilizar ao redor daquela célula, capturá-la por dentro e depois produzir algumas enzimas que destroem o câncer. A forma como essas células macrófagas nos defendem de um câncer é que elas envolvem a célula cancerosa, começam a produzir essas enzimas digestivas e destroem as células cancerosas. Ou seja, isso está acontecendo o tempo todo no corpo. Agora, a tarefa de defender o corpo do câncer é realizada pelos macrófagos, que são essas células bem grandes. Agora, a tarefa de defender o corpo dos vírus é realizada pelos macrófagos. Mas o que acontece? Este termo que está aqui quer dizer, em inglês, seria Glycoprotein Component, ou seja, componente de glicoproteína. Glico vem de açúcar. Não, é uma proteína com um tipo de açúcar ligado. Este componente de glicoproteína é o que possui o fator ativador de macrófagos, ou seja,
Para ativar os macrófagos, que são o exército de defesa, é necessário ter muito GCMF ativo, e esse GCMF só pode ser desativado na galáxia. Assim, quando há uma infecção severa de tumor canceroso ou uma infecção severa de vírus como o herpes 2010 ou Epstein-Barr ou a hepatite C, qualquer um desses vírus vai se defender do GCMF dos macrófagos que nos protegem. O que faz é que produzem a anagalase, que desativa o GCMAF, que é o fator ativador dos macrófagos. E agora o corpo fica sem defesa. Então, 2021. Esta é a forma como as células cancerosas e os vírus agem de forma oculta como inimigos do corpo, superando as defesas do organismo. Agora, vamos à solução. Quando uma pessoa tem alto risco de câncer, sempre terá alto risco de câncer. Por quê? Porque se o corpo está sob estresse, o que causa estresse? Pois causa estresse não dormir bem, causa estresse comer açúcar, causa estresse o excesso de consumo de carboidratos refinados, causa estresse a deficiência de vitamina D, que é anticâncer. O estresse causado por relacionamentos tóxicos gera estresse. Ou seja, o que estou observando por trás do câncer, sempre que analiso os estudos clínicos e a experiência ao observá-lo, é que o estresse está sempre presente. Portanto, uma forma de combater o câncer ou evitá-lo é reduzir o estresse. Como se reduz? Através da nutrição, através de beber água em vez de refrigerante, através de buscar a forma de dormir bem. E quando se reduz o estresse, o que se está fazendo é ativar o lado passivo. O lado passivo do sistema nervoso é onde está o sistema imunológico, é onde está a habilidade de dormir, é onde está a desintoxicação do fígado. Ou seja, para que uma pessoa possa se defender de um câncer ou evitá-lo ou de um vírus, ela teria que ativar o lado passivo, porque é o lado onde está o controle. Esse é o que pode potencializar os macrófagos para que acabem com o câncer ou com o vírus, para que então não produza o nagalase, para que então não desative as defesas. Então, basicamente, pode-se entender a estratégia por trás do câncer, que é uma estratégia de confundir o corpo, desativando basicamente as defesas dos macrófagos, desativando a defesa dos macrófagos contra os vírus e contra o câncer, e é assim que funciona. Mas se você sabe como isso funciona, você também pode entender como podemos evitar que isso se torne um câncer em metástase e acabe com a vida de uma pessoa, ou que se torne uma infecção viral que termine em uma situação pior. Então, basicamente, isso eu compartilho com vocês. Hoje em dia, há vários pesquisadores que fazem inclusive o teste de anagalaxia. O teste de anagalaxia é realizado e muitos médicos alternativos, especialmente os que tratam câncer, utilizam o teste de anagalaxia para verificar quão eficaz está sendo o seu tratamento. Ou seja, se estão trabalhando com alguém com câncer, eles tentam fazer um teste que é realizado a cada poucos meses para ver se os níveis de anagalaxia estão diminuindo, se os níveis de nagalase estão diminuindo. Então eles já sabem que o sistema imunológico está funcionando. Se os níveis de anagalaxia continuam subindo, eles já sabem que o sistema imunológico não conseguirá se defender. Na verdade, na galáxia se mede, e a medida ótima sempre deve ser 0,65 ou menos. Aí não há tanto perigo. Mas há certos laboratórios que fazem esse teste, que podem dizer quão em perigo está uma pessoa, tanto em relação ao câncer quanto aos vírus. Ambos produzem nagalase. Então o tema aqui é que não te diz qual dos dois é, mas uma pode saber qual é o índice de risco que um corpo tem com essa informação. De qualquer forma, a chave é tratar o corpo e evitar o câncer, que já se sabe ser uma doença metabólica. Então, quanto mais você souber sobre o metabolismo, melhor será para você. E compartilho isso porque a verdade sempre triunfa.